retirado em seu apartamento e mandava vir as refeições de um restaurante vizinho. Só ao fim da tarde dava saídas furtivas, comprando aquilo de que necessitava, saindo das lojas para se lançar em ruas solitárias. Se Torró o encontrava então, só conseguia arrancar-lhe monossílabos. Depois, sem transição, encontravam-no sociável, falando abundantemente da peste, solicitando a opinião de cada um e mergulhando todas as noites com complacência na vaga da multidão. Torró, que se sentia particularmente cansado, hesitou, mas o outro insistiu. Parecia muito agitado, gesticulando de maneira desordenada, falando depressa e alto. Perguntou ao companheiro se pensava que a declaração da prefeitura punha realmente termo à peste. Na verdade, Torró considerava que uma declaração administrativa não bastava por si só para deter um flagelo, mas era válido pensar que a epidemia, salvo qualquer imprevisto, ia cessar. Sim, disse Cottard, salvo qualquer imprevisto, e há sempre um imprevisto. Torró fez-lhe notar que, aliás, a prefeitura tinha previsto, de certa forma, um imprevisto, uma vez que instituíra um prazo de 2 semanas para a abertura das portas. E fez bem, disse Cottard, sempre taciturno e agitado, pois da maneira como vão as coisas, bem podia ter falado em vão. Torró considerava isso possível, mas pensava que, no entanto, era melhor prever a próxima abertura das portas e o retorno à vida normal. Admitamos, disse-lhe Cottard, admitamos, mas a que chama de retorno a uma vida normal? Novos filmes no cinema, respondeu Torró sorrindo. Mas Cottard não sorria. Queria saber se podia pensar que a peste não mudaria nada na cidade e que tudo recomeçaria como antes, isto é, como se nada tivesse ocorrido. Torró pensava que a peste mudaria e não mudaria a cidade, que na verdade o mais forte desejo dos nossos concidadãos era e seria agir como se nada tivesse mudado e que, portanto, nada em certo sentido seria mudado, mas que em outro sentido não se pode esquecer tudo, mesmo com a vontade necessária, e a peste deixaria vestígios, pelo menos nos corações. O pequeno capitalista declarou abertamente que não se interessava pelo coração, e até mesmo que o coração era a última de suas preocupações. O que lhe interessava era saber se a organização em si não seria transformada, se, por exemplo, todos os serviços funcionariam como no passado, e Torró teve de admitir que nada sabia. Segundo ele, era necessário supor que todos esses serviços, perturbados durante a epidemia, teriam uma certa dificuldade em se restabelecer. Podia-se também admitir que surgiriam muito menos problemas que tornariam necessária, pelo menos, uma reorganização dos antigos serviços. Ah, disse Cottard, é possível com efeito. Todos terão de recomeçar tudo. Os dois chegaram perto da casa de Cottard. Este se animara, esforçando-se por se mostrar otimista. Imaginava a cidade começando a viver de novo, apagando seu passado para recomeçar do nada. Bem, disse Torró, afinal talvez as coisas se arranjem para você também. De certa forma é uma vida nova que vai começar. Estavam diante da porta e apertavam-se as mãos. Tem razão, disse Cottard cada vez mais agitado. Começar do zero seria uma boa coisa. Mas da sombra do corredor haviam surgido 2 homens. Torró mal teve tempo de ouvir o companheiro perguntar o que queriam aqueles 2 sujeitos. Os sujeitos, que tinham o ar de funcionários endomingados, perguntaram na verdade a Cottard se ele se chamava efetivamente Cottard, e este, soltando uma espécie de exclamação surda, girou sobre si mesmo e logo mergulhava na noite, sem que os outros, nem Torró, tivessem tempo de esboçar um gesto. Passada a surpresa, Torró perguntou aos 2 homens o que desejavam. Assumiram um ar reservado e cortês para dizer que se tratava de informações e partiram calmamente na direção que Cottard tomara. De volta à casa, Torró relatou esta cena e logo, a letra provava ao bem, anotava o seu cansaço. Acrescentou que ainda havia muito a fazer, mas que não era uma razão para não se estar pronto e perguntava a si próprio se justamente ele estava pronto. Respondia para terminar, e é aqui que os cadernos de Torró terminam, que havia sempre uma hora do dia e da noite em que um homem era covarde e que ele só tinha medo dessa hora. Menos de 48 horas depois, a poucos dias da abertura das portas, o Dr. Rieu voltava para casa ao meio-dia e perguntava a si próprio se iria encontrar o telegrama que esperava.
Embora os seus dias fossem ainda tão exaustivos como no auge da peste, a expectativa da libertação definitiva tinha dissipado nele qualquer cansaço. Agora tinha esperança e alegrava-se com isso. Não se pode manter indefinidamente a vontade em estado de tensão, e é uma felicidade poder, enfim, na efusão, desatar esse molho de forças trançadas para a luta. Se o telegrama esperado fosse ele também favorável, Rie poderia recomeçar. Ele era de opinião de que todos recomeçariam. Passou diante do cubículo da entrada. O novo porteiro, com o rosto colado na vidraça, sorria-lhe. Ao subir as escadas, Rie revia aquele rosto empalidecido pelas fadigas e pelas privações. Sim, recomeçaria quando a abstração tivesse acabado e, com um pouco de sorte... No mesmo momento em que abrira a porta, sua mãe vinha ao seu encontro para anunciar que o Sr. Torrot não se sentia bem. Levantara-se de manhã, mas não tinha conseguido sair e acabava de se deitar de novo. A senhora Rie estava inquieta. Talvez não seja nada de grave, disse o filho. Torrot estava estendido, com a pesada cabeça enterrada no travesseiro, o peito forte desenhando-se sob a espessura dos cobertores. Estava com febre e doía-lhe a cabeça. Disse a Rie que se tratava de sintomas vagos que podiam também ser os da peste. Não, nada de preciso por enquanto, disse Rie depois de examiná-lo. Mas Torrot sentia-se devorado pela sede. No corredor, o médico disse à mãe que podia ser o começo da peste. Oh, disse ela, não é possível logo agora. E a seguir, deixamo-lo ficar, Bernard. Rie refletia. Não tenho esse direito, disse ele, mas as portas vão abrir-se. Creio que seria esse o primeiro direito que eu tomaria para mim se você não estivesse aqui. Bernard, disse ela, deixe-nos os dois. Bem sabe que acabo de ser vacinada mais uma vez. O médico disse que também Torrot fora, mas que talvez pelo cansaço devia ter deixado de tomar a última injeção de soro e esquecer algumas precauções. Rie já se dirigia ao escritório. Quando voltou ao quarto, Torrot viu que trazia as enormes ampolas de soro. Ah, é isso, disse ele. Não, mas é uma precaução. Como única resposta, Torrot estendeu o braço e recebeu a interminável injeção que ele próprio tinha dado a outros doentes. Veremos esta tarde, disse Rie olhando para Torrot de frente. E o isolamento, Rie? Não é certo que você tenha a peste. Torrot sorriu com esforço. É a primeira vez que vejo injetar um soro sem se determinar ao mesmo tempo o isolamento. Mas mamãe e eu trataremos de você. Estará melhor aqui. Torrot calou-se e o médico que arrumava as ampolas esperou que ele falasse para se voltar. Por fim dirigiu-se para o leito. O doente olhava para ele. Tinha o rosto cansado, mas os olhos cinzentos estavam calmos. Rie sorriu-lhe. Veja se consegue dormir. Volto daqui a pouco. À porta ouviu a voz de Torrot que o chamava. Voltou-se para ele. Mas Torrot parecia debater-se contra a própria expressão do que tinha a dizer. Rie, articulou por fim. Quero que me diga tudo. Tenho necessidade de sabê-lo. Prometo. O rosto maciço do outro contraiu-se num sorriso. Obrigado. Não tenho vontade de morrer e vou lutar, mas se a partida estiver perdida, quero ter um bom fim. Rie abaixou-se e apertou-lhe o ombro. Não, disse, para se ser santo é preciso viver. Lute. Durante o dia, o frio que tinha sido intenso diminuiu um pouco, mas para dar lugar de tarde a violentas tempestades de chuva e de granizo. Ao crepúsculo, o céu se descobriu um pouco e o frio tornou-se mais penetrante. Rie voltou para casa no fim da tarde. Sem tirar o sobretudo, entrou no quarto do amigo. Sua mãe fazia tricô. Torrot parecia não se ter mexido do mesmo lugar, mas os lábios empalidecidos pela febre diziam da luta que ele tratava. Então, perguntou o médico. Torrot encolheu um pouco fora do leito, os seus ombros fortes. Então, disse ele, estou perdendo a partida. O médico curvou-se sobre ele. Tinham-se formado gânglios sobre a pele ardente. O peito parecia ressoar com todos os ruídos de uma forja subterrânea. Curiosamente, Torrot apresentava as duas espécies de sintomas. Ao erguer-se, Rie disse que o soro ainda não tivera tempo de produzir todo o seu efeito. Mas uma onda de febre que veio rolar na sua garganta afogou as poucas palavras que Torrot tentou pronunciar.
Depois do jantar, Rie e a mãe vieram instalar-se junto do doente. A noite começava para ele na luta e Rie sabia que este duro combate com o anjo da peste devia durar até o amanhecer. Os sólidos ombros e o vasto peito de Torro não eram as suas melhores armas, mas antes de tudo esse sangue que Rie fizera brotar ainda agora sobre a agulha, e nesse sangue o que era mais interior que a alma e que nenhuma ciência podia trazer à luz. E ele não podia fazer mais que ver o amigo lutar. O que ia fazer, os abscessos que devia provocar, os tônicos que era preciso inocular, vários meses de fracassos repetidos tinham-lhe ensinado a apreciar-lhes a eficácia. Sua única tarefa, na verdade, era dar oportunidade a esse acaso que tantas vezes só age quando provocado. Era preciso que o acaso se desse ao trabalho de manifestar-se, porque Rie encontrava-se diante de uma face da peste que o desconcertava. Uma vez mais ela se dedicava a despistar as estratégias erguidas contra ela. Aparecia nos lugares onde não era esperada para desaparecer daqueles onde parecia já instalada. Uma vez mais dedicava-se a causar espanto. Torro lutava imóvel. Nem uma única vez durante a noite opôs a agitação aos assaltos do mal, combatendo apenas com toda a sua solidez e todo o seu silêncio. Mas também não falou uma única vez, confessando assim à sua maneira que a distração já não lhe era possível. Rie seguia apenas as fases do combate pelos olhos do amigo, ora abertos, ora fechados, com as pálpebras mais apertadas contra o globo ocular, ou pelo contrário, distendidas, o olhar fixo num objeto ou voltado para o médico e a mãe dele. A cada vez que Rie encontrava este olhar, Torro sorria com grande esforço. Em certo momento ouviram-se passos precipitados na rua. Pareciam fugir de um rumor longínquo que se aproximou pouco a pouco e acabou enchendo a rua com o seu matraquear. A chuva recomeçava, logo mesclada ao granizo que estalava nas calçadas. Os grandes reposteiros ondularam diante das janelas. Na escuridão do quarto, Rie, um instante distraído pela chuva, contemplava novamente. Torro iluminado por uma lâmpada de cabeceira. Sua mãe tricotava, levantando a cabeça de vez em quando para olhar atentamente para o doente. O médico tinha agora feito tudo o que havia a fazer. Depois da chuva, o silêncio tornou-se mais espesso no quarto, cheio apenas do mudo tumulto de uma guerra invisível. Crispado pela insônia, o médico imaginava ouvir nos limites do silêncio o silvo doce e regular que o acompanhara durante toda a epidemia. Fez sinal à mãe para que fosse deitar-se. Ela recusou com a cabeça, seus olhos iluminaram-se, depois examinou cuidadosamente, na ponta das agulhas, um ponto que não lhe parecia perfeito. Rie levantou-se para dar de beber ao doente e voltou-se a sentar. Alguns transeuntes, aproveitando a estiada, caminhavam rapidamente na calçada. Os passos diminuíam e afastavam-se. O médico, pela primeira vez, reconheceu que essa noite, cheia de notívagos retardatários e privadas das sirenes das ambulâncias, era semelhante às de outrora. Era uma noite libertada da peste, e parecia que a doença, enxotada pelo frio, pelas luzes e pela multidão, fugira das profundezas obscuras da cidade para vir refugiar-se neste quarto quente e fazer o seu último assalto ao corpo inerte de Torro. O flagelo já não agitava o céu da cidade, mas sibilava suavemente no ar pesado do quarto. Era ele que Rie ouvira já algumas horas. Era necessário esperar que também lá ele parasse, que também lá a peste se declarasse vencida. Pouco antes do amanhecer, Rie inclinou-se para a mãe. Você devia deitar-se para me substituir às 8 horas. Faça inalações antes de se deitar. A senhora Rie levantou-se, arrumou seu tricô e dirigiu-se para o leito. Torro já há algum tempo mantinha os olhos fechados. O suor encaracolava-lhe os cabelos sobre a fronte dura. A senhora Rie suspirou e o doente abriu os olhos. Viu o rosto suave curvado para ele e sob as ondas móveis da febre o sorriso tenaz reapareceu ainda. Mas os olhos fecharam-se logo. Só Rie instalou-se na poltrona que a mãe acabava de deixar. A rua estava muda e o silêncio era agora completo. O frio da manhã começava a fazer sentir-se no quarto. O médico cochilou, mas a primeira carroça da madrugada arrancou a sonolência.
Sentiu um arrepio e, olhando para Torrô, compreendeu que tinha havido uma pausa e que o doente dormia também. As rodas de madeira e de ferro da carroça rolavam ainda à distância. Lá fora o dia estava escuro ainda. Quando o médico avançou em direção à cama, Torrô olhou com os olhos sem expressão, como se estivesse ainda no lado do sono. Dormiu, não é verdade? Perguntou Rie. Dormi. Está respirando melhor? Um pouco. Isso significa alguma coisa? Rie calou-se e ao fim de um momento disse: Não, Torrô, isso não significa nada. Você conhece como eu a remissão matinal. Torrô aprovou. Obrigado, disse, e responda-me sempre com essa exatidão. Rie tinha se sentado aos pés da cama. Sentia perto dele as pernas do doente, compridas e duras como membros de defunto. Torrô respirava com mais força. A febre vai recomeçar, não é, Rie? Perguntou com uma voz ofegante. Vai, mas ao meio-dia saberemos alguma coisa. Torrô fechou os olhos, parecendo reunir as suas forças. Lia-se nas suas feições uma expressão de cansaço. Esperava a subida da febre que já se agitava em qualquer parte no fundo dele mesmo. Quando abriu os olhos, seu olhar era baço. Só se iluminou ao ver Rie curvado sobre ele. Beba, dizia-lhe este. O outro bebeu e voltou a deixar cair a cabeça novamente. Demora tanto, disse. Rie pegou-lhe o braço, mas Torrô, com o olhar desviado, já não reagia. E de repente a febre refluiu visivelmente até sua fronte, como se tivesse arrebentado alguma represa interior. Quando o olhar de Torrô voltou a pousar no médico, este animava-se com o rosto tenso. O sorriso que Torrô tentou novamente esboçar não conseguiu passar dos maxilares cerrados e dos lábios cimentados por uma espuma esbranquiçada. Mas, na face endurecida, os olhos brilharam ainda com todo o fulgor da coragem. Às 7h, o Sr. Rie entrou no quarto. O médico dirigiu-se ao escritório para telefonar para o hospital e providenciar sua substituição. Decidiu também adiar as consultas, deitou-se um momento no divã do seu escritório, mas levantou-se logo e voltou ao quarto. Torrô tinha a cabeça voltada para a Sra. Rie. Olhava para a pequena sombra abatida perto dele numa cadeira com as mãos juntas sobre as coxas. E contemplava-a com tanta intensidade que a Sra. Rie, pondo um dedo sobre os lábios, levantou-se para apagar a lâmpada de cabeceira. Mas por trás das cortinas o dia filtrava-se rapidamente. E pouco a pouco, quando as feições do doente emergiram da sombra, a Sra. Rie pôde ver que ele continuava a olhá-la. Curvou-se sobre ele, endireitou o travesseiro e, ao levantar-se, pousou um instante a mão sobre os cabelos úmidos e emaranhados. Ouviu então uma voz abafada, vindo de longe, dizer-lhe obrigado e que tudo agora ia bem. Quando ela se sentou de novo, Torrô fechar os olhos e o rosto esgotado, apesar da boca lacrada, parecia sorrir de novo. Ao meio-dia a febre chegava ao máximo. Uma espécie de tosse visceral sacudia o corpo do doente, que começou a escarrar apenas sangue. Os gânglios tinham parado de inchar. Continuavam lá, duros como porcas atarrachadas no vão das articulações, e Rie julgou impossível abri-los. Nos intervalos da febre e da tosse, Torrô vez ou outro olhava ainda para os amigos. Mas logo os olhos começaram a abrir-se cada vez menos, e a luz que vinha agora iluminar-lhe o rosto devastado tornava-se cada vez mais pálida. A tempestade que sacudiu seu corpo com sobressaltos convulsivos iluminava-o de relâmpagos cada vez mais raros, e Torrô estava à deriva, lentamente no fundo desta tormenta. Rie já não tinha diante de si senão uma máscara agora inerte, de onde o sorriso tinha desaparecido. Esta forma humana que lhe fora tão próxima, crivada agora de golpes de lança, queimada por um mal sobre-humano, retorcida pelos ventos rancorosos do céu, mergulhava diante de seus olhos nas águas da peste e ele nada podia contra esse naufrágio. Tinha de ficar na margem, com as mãos vazias e o coração oprimido, sem armas e sem recursos, uma vez mais contra esse desastre. E, no fim, foram efetivamente as lágrimas da impotência que impediram Rie de ver Torrô encostar-se bruscamente na parede e expirar no lamento surdo, como se em qualquer parte dentro dele uma corda essencial se tivesse rompido. A noite que se seguiu não foi a da luta, mas a do silêncio.
Neste quarto separado do mundo, acima do corpo morto agora vestido, Rie sentiu pairar a calma surpreendente que muitas noites antes nos terraços por cima da peste se seguira ao ataque às portas. Já naquela época, tinha pensado nesse silêncio que se elevava dos leitos onde ele deixara morrer homens. Em todo lugar era a mesma pausa, o mesmo intervalo solene, sempre o mesmo sossegar que se seguia aos combates, era o silêncio da derrota. Quanto a este que envolvia agora o amigo, era tão compacto, moldava-se tão estreitamente ao silêncio das ruas e da cidade libertada da peste, que Rie sentia efetivamente que se tratava desta vez da derrota definitiva, a que termina as guerras e faz da própria paz um sofrimento incurável. O médico não sabia se para acabar Torrot tinha encontrado a paz, mas pelo menos nesse momento julgava saber que nunca haveria possibilidade de paz para si mesmo, assim como não há armistício para a mãe amputada do filho ou para o homem que enterra o amigo. Lá fora era a mesma noite fria, estrelas geladas, um céu claro e gélido. No quarto semi-obscuro sentia-se o frio que pesava nas vidraças, a grande respiração lívida de uma noite polar. Perto do leito, a senhora Rie estava sentada na sua atitude familiar, com o lado direito iluminado pela lâmpada de cabeceira. No centro do quarto, longe da luz, Rie esperava na sua poltrona. A lembrança de uma mulher o atraía, mas ele repelia-a sempre. No princípio da noite, os saltos dos sapatos dos transeuntes tinham soado claro na noite fria. Tratou de tudo? Perguntara a senhora Rie. Sim, já telefonei. Então retomaram a vigília silenciosa. A senhora Rie olhava de vez em quando para o filho. Quando ele surpreendia um desses olhares, sorria. Os ruídos familiares da noite tinham se sucedido na rua. Embora não houvesse ainda autorização, muitos veículos circulavam de novo. Sugavam rapidamente o asfalto, desapareciam e reapareciam em seguida. Vozes, chamados, o silêncio que voltava, passos de cavalo, 2 bondes rangendo numa curva, rumores imprecisos e de novo a respiração da noite. Bernard, que é? Não está cansado? Não. Ele sabia o que a mãe pensava e que nesse momento ela o amava. Mas sabia também que não é grande coisa amar um ser, ou que pelo menos um amor não é nunca bastante forte para encontrar a sua própria expressão. Assim, sua mãe e ele amar-se-iam sempre em silêncio. E ela morreria, por sua vez, ou ele, sem que durante toda a vida tivessem conseguido ir mais longe na confissão de sua ternura. Da mesma forma, ele tinha vivido ao lado de Torrot e esta noite ele morrera sem que sua amizade tivesse tido tempo de ser verdadeiramente vivida. Torrot perdera a partida, como ele dizia. Mas ele, Rie, o que tinha ganho? Lucrar apenas por ter conhecido a peste e lembrar-se dela, ter conhecido a amizade e lembrar-se dela, conhecer a ternura e haver um dia de lembrar-se dela. Tudo o que o homem podia ganhar no jogo da peste e da vida era o conhecimento e a memória. Talvez fosse isso que Torrot chamava ganhar a partida. De novo, um automóvel passou e a senhora Rie mexeu-se um pouco na cadeira. O filho sorriu-lhe. Ela disse-lhe que não estava cansada e logo a seguir acrescentou. Preciso ir descansar na montanha. É claro, mamãe. Sim, iria descansar lá. Por que não? Seria também um pretexto para recordar. Mas se era isso ganhar a partida, como devia ser duro viver apenas com o que se sabe e aquilo de que se tem lembrança, privado do que se espera. Era assim, sem dúvida, que Torrot tinha vivido, e ele tinha consciência do que há de estéril numa vida sem ilusões. Não há paz sem esperança, e Torrot, que recusava aos homens o direito de condenar quem quer que fosse, que sabia contudo que ninguém se podia impedir de condenar e que até as vítimas se encontravam às vezes no papel de carrascos, Torrot tinha vivido no sofrimento e na contradição, jamais conhecera a esperança. Seria por isso que ele tinha querido a santidade e buscar a paz a serviço dos homens? Na verdade, Rie nada sabia, e isso pouco lhe importava. As únicas imagens de Torrot que conservaria seriam as de um homem que pegava no volante de seu automóvel com mãos firmes para dirigi-lo, ou as deste corpo espesso estendido agora sem movimento. Um calor de vida e uma imagem de morte. Era isso o conhecimento. Eis porque, sem dúvida, o Dr. Rie recebeu com calma de manhã a notícia da morte de sua mulher.
Estava no escritório. A mãe chegara quase correndo para trazer-lhe um telegrama, depois saíra para dar a gorjeta ao mensageiro. Quando voltou, o filho tinha na mão o telegrama aberto. Ela olhou para ele, que no entanto contemplava obstinadamente pela janela uma manhã magnífica que se erguia sobre o porto. Bernard, disse a senhora Rier. O médico perscrutou-a com ar distraído. O telegrama? Perguntou ela. É isso, reconheceu o médico, há 8 dias. A senhora Rier voltou a cabeça para a janela. O médico continuava calado. Depois pediu à mãe que não chorasse, que ele já esperava, mas que era difícil, apesar de tudo. Simplesmente, ao dizer isso, sabia que seu sofrimento era sem surpresa. Há meses e há 2 dias era a mesma dor que continuava. As portas da cidade abriram-se afinal na madrugada de uma bela manhã de fevereiro, saudadas pelo povo, pelos jornais, pelo rádio e pelos comunicados da prefeitura. Resta, pois, ao narrador fazer-se o cronista das horas de alegria que se seguiram a esta abertura das portas, embora ele próprio estivesse entre os que não tinham a liberdade de se juntar a elas inteiramente. Grandes festejos estavam organizados para o dia e para a noite. Ao mesmo tempo, os trens começavam a fumegar na estação, enquanto vindos de mares longínquos, os navios já entravam no porto, acentuando à sua maneira que este dia era para todos os que gemiam por estar separados o da grande reunião. Imaginar-se-á facilmente aqui o que pôde tornar-se o sentimento da separação que tinha habitado tantos dos nossos concidadãos. Os trens que durante o dia entraram na nossa cidade não vinham menos cheios que os que dela saíram. Todos tinham reservado seu lugar para esse dia, no decurso de 2 semanas de sursi, temendo que no último momento a decisão da prefeitura fosse anulada. Alguns dos viajantes que se aproximavam da nossa cidade não vinham, aliás, inteiramente livres da sua apreensão, já que se conheciam em geral o destino daqueles que os tocavam de perto, ignoravam tudo dos outros e da cidade em si, a qual atribuíam uma fisionomia terrível. Mas isto só era verdade para aqueles que a paixão não tinha queimado durante todo este espaço de tempo. Na verdade, os apaixonados estavam entregues à sua ideia fixa. Uma única coisa mudara para eles. Esse tempo que durante os meses do exílio teriam desejado empurrar para que se apressasse, que se empenhavam em acelerar, agora que já se encontravam diante da nossa cidade, desejavam freá-lo, pelo contrário, e mantê-lo suspenso desde que o trem começava a reduzir a marcha antes da parada. O sentimento, ao mesmo tempo vago e agudo que havia neles de todos esses meses de vida perdida para o amor, fazia-os exigir confusamente uma espécie de compensação pela qual o tempo da alegria teria corrido 2 vezes mais devagar que o da espera. E aqueles que os esperavam num quarto ou num cais, como Rambert, cuja mulher avisada semanas fizeram o necessário para chegar, encontravam-se na mesma impaciência e no mesmo tumulto. Porque este amor ou esta ternura que os meses da peste tinham reduzido à abstração, Rambert esperava num tremor confrontá-los com o ser de carne que tinha sido seu sustentáculo. Teria desejado voltar a ser aquele que no princípio da epidemia queria correr com um único impulso para fora da cidade e atirar-se ao encontro daquela que amava. Mas sabia que isso não era mais possível. Ele mudara. A peste tinha deixado nele uma distração que, com todas as forças, tentava negar e que, entretanto, continuava nele como uma angústia surda. De certa forma, tinha o sentimento de que a peste terminara com demasiada brutalidade, de que não recuperara sua presença de espírito. A felicidade chegava com todo o ímpeto. O acontecimento ia mais depressa que a expectativa. Rambert compreendia que tudo lhe seria devolvido de uma vez e que a alegria é uma queimadura que não se saboreia. Todos, aliás, mais ou menos conscientes, estavam como ele, e é de todos que é preciso falar. Na plataforma da estação, onde recomeçavam a sua vida pessoal, sentiam ainda sua comunhão, trocando entre si olhares e sorrisos. Mas o sentimento de exílio, desde que viram a fumaça do trem, apagou-se bruscamente sob a tempestade de uma alegria confusa e perturbadora. Quando o trem parou, separações intermináveis, que em muitos casos tinham começado nesta mesma plataforma de estação, ali terminaram num segundo, no momento em que braços se fecharam com uma avareza exultante sobre corpos cuja forma viva tinham esquecido.
Rambert, por sua vez, mal teve tempo de olhar essa forma que corria para ele e já se abatia contra o seu peito. E segurando-a com a força dos seus braços, apertando contra si uma cabeça de que só via os cabelos familiares, deixou correr as lágrimas sem saber se elas vinham da felicidade presente ou de uma dor muito tempo reprimida, seguro pelo menos de que elas o impediriam de verificar se esse rosto enterrado no seu ombro era aquele que tanto sonhara ou, pelo contrário, o de uma